Bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Baltarejo e nessa aula eu quero mostrar um outro exemplo de efeitos legais para usar no After Effects. E nesse caso é uma cena de um curta-metragem que eu fiz a finalização de cor. Aqui é uma cena bruta e eu vou mostrar mais ou menos a ideia que a gente criou. Aqui eu estou com a cena completa, deixa eu pegar um pedacinho, vou dar um Alt, fecha chaves, vem aqui um pouco mais para frente, N, botão direito, Trim Comp Arquiário. Separei só um trechinho para não ficar pesado. Até ainda está grande o trechinho, tem alguns segundos ali, mas já dá para o gasto. Primeira coisa que a gente poderia fazer aqui nessa cena, dar uma ajustada melhor na cor. Eu fiz no DaVinci Resolve da Blackmagic, mas você pode fazer em vários softwares diferentes, desde que você entenda sobre engenharia de imagem corretamente. Você consegue fazer um efeito de cor muito legal em qualquer software quase. Então, aqui eu estou usando o efeito Color Finesse. Color Finesse é o efeito mais completo de cor nativo no After Effects. Vale muito a pena conhecer. Eu falo um pouquinho dele aqui no canal. Tenho acho que umas 2 aulas falando sobre ele. E no curso da Treina Web eu falo bem a fundo sobre esse efeito. Bom, basicamente eu vou usar aqui a curva para dar uma escurecida no ambiente externo. Mas eu não quero escurecer tanto o ambiente interno lá dentro. Então eu vou procurar aqui qual que é o ponto onde eu tenho a divisão das sombras e dos brilhos para tentar fazer essa separação. Tá. Aqui a gente já tem aqui um contraste mais interessante. Por enquanto eu vou deixar isso, porque o que eu quero mostrar na verdade nessa aula são os geradores. Essa é uma cena de chuva e eles usaram tipo uma calha lá fora e tinha uma água escorrendo por partir dali. Essa chuva é fake e isso é o que eles conseguiram fazer dentro da produção. Daí eles queriam intensificar um pouco mais na pós-produção. Então eu vou vir aqui em novo, sólido, um sólido preto e vou dar um OK. Nesse sólido preto a gente vai aplicar o efeito Rainfall. Quem está usando a versão em português provavelmente vai estar traduzido. Eu acho que na verdade não. Todos os efeitos começam com CC na versão em português estão com o nome em inglês. Mas deem uma olhadinha no de vocês. Mas ó, joguei o Rainfall no sólido, a gente consegue ver que tem um ruidinho caindo dele, que é a chuva. Se a gente quiser ver sobre a nossa cena, a gente vai mudar aqui o Blend Mode de normal para Screen, por exemplo. Todos essa categoria vão servir, o que vai mudar é a intensidade. Ó, em ADD, ele ficou mais intenso, como vocês podem ver. Agora eu vou colocar em Lighten, ele vai ficar só sobre os pixels mais claros. Aqui em Screen, Color Dodge, aí você escolhe lá qual que você prefere. No caso aqui, algo entre ADD e Screen são os que vão ficar melhor, na minha opinião. Então eu vou deixar aqui em Screen. Bom, feito isso, você pode controlar essa chuva de algumas maneiras. Em Drops é a quantidade de gotas que você quer. Em Size é o tamanho, o comprimento dessas gotas. As gotas originais eram bem compridas, então eu vou diminuir a quantidade de gotas, mas aumentar o comprimento das gotas que tem. Bom, Cine Depth seria tipo a profundidade, para ele não ficar tão bidimensional, o que provavelmente vai ter que fazer com que aumente um pouquinho o tamanho das gotas. Velocidade, velocidade no cola e cai, daí tem que assistir para testar se a velocidade está boa. Vou dar um play. Ele parece um pouco lento, então vou aumentar aqui um bom tanto o speed. Vamos ver agora. Ok. Além disso, a gente tem o wind, que seria o vento. A gente pode fazer ventar para a esquerda, ventar para a direita, ou deixar no meio, porque a chuva original está meio reta. Mas para dar uma pequena variação, ficar mais orgânico, eu vou colocar aqui a opção de Variation. Vai fazer com que ele varie um pouco de posição. Vou dar um play. E está ali a nossa chuva. Muito prático, né? E se você quisesse, além da chuva, se você quisesse uns raios? Primeira coisa que você pode fazer, eu vou criar aqui um novo sólido. Vou começar com um sólido preto para ver se resolve. E vou escrever aqui Flash. E aqui em Flash eu vou usar aqui, esse Fade Flash to White. E o que ele vai fazer é aplicar um Fade branco em algum lugar. Deixa eu clicar em U para revelar os keyframes. Aqui, ele faz esse Flash branco. Eu vou dar o Blend Mode também para Screen. Vai fazer com que o Flash só apareça aqui assim. Pode testar algumas variações, por exemplo, o ADT vai ficar mais intenso. Que eu acho que ficou mais interessante. E aí eu vou diminuir a duração. Por enquanto ele está com 1 segundo. Acho que uma coisa aqui de 5 frames. Só para em cima de uns keyframes, eu vou usar Shift para parar em cima. Usei U para revelar. E aqui eu vou andar mais 5 frames. Só mais 5. Puxo o final para cá. E aqui eu tenho um raio.
Eu já vou cortar meu layer aqui, Alt abre chaves, e aqui no final, Alt fecha chaves. Isso é um raio. Eu vou dar o nome desse layer de raio, e vou testar para ver se ele ficou bom. Isso é o tipo de coisa que você tem que associar com Sound Effects para ficar mais realista. Ok, acho que poderia ficar um pouquinho mais longo. Vamos ver agora. Acho que um pouquinho menos longo. Agora acho que ficou longo demais. Mas você vai adaptando a gosto até o quanto você achar que está legal. E você pode usar quantas vezes quiser. É só duplicar o primeiro. E eu ajusto aqui, por exemplo, agora vai cair 2 vezes o raio. Agora vai cair 3 vezes o raio. Cada vez que eu duplicar, eu faço ele mais uma vez. Por isso que eu já cortei certinho o começo e o fim, porque eu sei que a duração dele é exatamente essa duração. E eu consigo colocar ele na minha cena onde eu quiser, de uma maneira mais prática. Se você quisesse um raio com aquela cara de raio, que eu acho que ia ficar mais legal numa cena mais lúdica, provavelmente num desenho animado, mais do que numa cena filmada, você poderia usar o efeito Lightning. O efeito Lightning, você tem aqui o Advanced Lightning, e se eu não me engano tem um outro aqui, que é só Lightning. Tá. Esse daqui você tem um início e um fim, você pode definir qualquer início e fim. Dentro das opções tem aqui ó, o número de segmentos que ele vai ter. Tem várias opções para detalhe, para deixar ele com mais ou menos detalhes. Você pode escolher qual que é a cor desse brilho que ele está caindo. E por aí vai. Você tem várias opções aqui diferentes para criar esse efeitozinho de raio. Aqui eu estou usando a opção Lighten. Ele faz isso daqui. E daí você poderia animar usando keyframes. Se quiser que apareça sobre sua cena, é só mudar o Blend Mode, que a gente fez as outras vezes. Mudar aqui para Screen. E eu tenho ali meu raio. Além dessa opção de Lightning, tem o Advanced Lightning. O Advanced Light eu acho que tem uma cara um pouquinho mais realista. Embora você possa adaptar o outro até chegar numa cara parecida com esse daí, né? E daí você tem aqui as várias opções. Você tem um ponto de origem. Aqui você tem um ponto de fim. Só que ele vai até o final, tá vendo? Você define uma direção, mas ele vai até o final. No outro, ele vai até o ponto que você selecionou. E ele não vai além desse ponto. Então eles têm umas pequenas diferenças. Mas lá dentro você tem algumas opções, como Glow, você define a cor e intensidade. Core Settings, você define ali a complexidade, na verdade mais o brilho, que é transparência. Aqui a cor do raio, que é a cor do brilho. Turbulência desse objeto. Mais uma opção aqui de complexidade. E o Decay. Beleza? Você pode usar qualquer um dos dois. Um é Advanced Lightning e o outro é só Lightning. Os dois são muito interessantes e daí ele cria um efeito de raio com a forma do raio mesmo. Eu acho mais realista que só o brilho, que é como apareceria mais numa gravação, normalmente. E daí eu associo isso com Sound Effects, que daí vai ficar show. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na próxima aula e até já!